E estaremos falando hoje de maneira temática. Nós não vamos expor Romanos 8, de 1 a 11, não vamos falar de cada versículo, mas estaremos, a partir desse texto, falando tematicamente sobre o momento atual que o Brasil vive, que é o Carnaval. Vamos falar um pouco sobre isso, o que a Bíblia nos orienta acerca desse tema. Romanos 8, de 1 a 11, diz o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Deus amado e querido, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa, neste meio de semana. Encontramos um tempo, mesmo na correria, para virmos e encontrarmos alguns dos nossos irmãos, os teus filhos, para apresentarmos a Ti as nossas orações, agradecimentos, louvarmos o Teu nome e também ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus, que cada um de nós seja ricamente abençoado por Ti através da Tua lei, de maneira que sejamos confrontados, alimentados, edificados, mais uma vez, em nome de Jesus. Que entendamos tudo o que será dito de maneira clara, simples e objetiva, para a Tua glória, para a nossa edificação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, nós não vamos tratar de cada um desses versículos que lemos, não vamos expor, mas vamos falar tematicamente. E aqui nesse texto de Romanos capítulo 8, Paulo, que está escrevendo aos cristãos em Roma, por isso carta de Paulo aos Romanos, aqui Paulo está tratando basicamente de duas situações contrárias. Aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm. Quando ele diz assim, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, ele fala isso pelo fato de que quem nos absolveu da condenação foi o Senhor Jesus Cristo. E como Ele fez tudo isso, toda a obra salvífica foi realizada por Cristo, é óbvio que nós não perderemos esta salvação. Não haverá mais condenação para nós se estivermos em Cristo. É o que Paulo inicia falando aqui no versículo 1. Você vai reparar rapidamente que ele fala aqui de basicamente duas leis. Ele diz assim, no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Veja que enquanto nós não tínhamos Cristo, nós estávamos fadados à condenação da lei do pecado e da morte. Por isso que Paulo, ele já disse no capítulo 6 que o salário do pecado é a morte, né? Enquanto que a outra lei, que é a lei do Espírito, ela tem para nós vida. Então tem esses dois contrastes que ele começa a tratar aqui. Por exemplo, quando nós vamos para o versículo 5, ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Esses, obviamente, são os que não têm Cristo neles. O Espírito, a lei do Espírito da vida não habita neles. Por isso, eles se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, vivem para o pecado que está em sua carne, em sua vida, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Então veja que ele também no 5, versículo 5, ele vai mais uma vez contrastar estas duas situações. E aí ele continua ao longo dos versículos que nós lemos. Por exemplo, o versículo 8 ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora há pouco eu vi uma postagem de uma igreja presbiteriana em Belo Horizonte que estará desfilando no carnaval. Então essa igreja está aqui no versículo 8 de Romanos 8. É muito simples. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, carnaval não é lugar para a igreja, não é lugar para cristão, né? O que nós deveríamos fazer todos os anos, e fazíamos há décadas, é a igreja se retirar. Toda época de carnaval a igreja se retirava, por isso que nós chamamos retiro. Nós nos retirávamos e passávamos esse período de carnaval em lazer e devocional diante de Deus. Deveríamos fazer isso até o fim das nossas vidas, até Cristo voltar, né? Com aquelas raríssimas exceções de alguns cristãos que precisam trabalhar no carnaval, né? Mas tirando esses detalhes, nós não deveríamos estar aqui nestes próximos dias. Nós deveríamos estar juntos, longe de toda essa bagunça, descansando, se alegrando, louvando a Deus, aprendendo mais do Senhor, estando em comunhão, né? Como era bom antigamente quando nós fazíamos isso. Terminava um retiro, a gente já contava os dias para o próximo. Onde ia ser, como ia ser, qual o tema que nós íamos abordar, né? Mas infelizmente a vida acaba tirando alguns costumes saudáveis para a igreja. O texto que nós lemos, obviamente, ele nos faz pensar sobre uma época como essa. Porque nós, cristãos, não festejamos o carnaval? É uma pergunta que precisa ser feita, refeita, lembrada, relembrada, trabalhada, para que o cristão não perca nunca a verdade bíblica que nos ensina a nos comportarmos neste mundo diferente do mundo, tá? Bom, se nós formos dividir aqui essa pergunta em alguns pontos para respondê-la, nós podemos começar com a simples ideia: por que nós cristãos não festejamos o carnaval? Nós podemos começar respondendo pelo seu significado fundamental. Você sabe qual é o significado do carnaval? Quando nós entendemos o que significa o carnaval, é o primeiro motivo que nos faz estar longe do carnaval, tá? A ideia do carnaval, queridos, é inverter os valores. Então, todo carnaval, a ideia é que todo mundo se solte, todo mundo brinque, todo mundo se alegre, entre aspas, invertendo valores neste curto período de dias, ainda que supostamente seja uma brincadeira.
Mas essa brincadeira não é tão brincadeira assim não. Por exemplo, tudo que é proibido neste período é liberado. Inverte-se os valores, porque a ideia é se divertir. A ideia é se divertir. Por exemplo, tudo isso tem a ver com entretenimento, tudo isso tem a ver com farra, tudo isso tem a ver com brincadeiras, né? E aí acaba que muitos valores são invertidos. Ninguém é mais de ninguém e está tudo bem, né? A ideia é que aqueles mais libertinos contem quantas pessoas ele pegou, quantas drogas ele suportou usar. Então, a ideia do carnaval na prática é a inversão de valores. Então, enquanto você passa o ano todo, entre aspas, respeitando as regras, no carnaval é o momento que você esquece as regras, porque a ideia é se divertir. Então, esse é o primeiro motivo que, para mim, é mais do que suficiente para que eu odeie o carnaval. Se tem uma época no ano que eu odeio, é o carnaval. Se eu pudesse, eu estaria bem longe. Bem longe. Antes de começar, e só voltaria quando tudo estivesse limpo e cheiroso novamente. Mas, infelizmente, nós não podemos fazer tudo que nós gostaríamos. E a vida é assim. Então, por que nós cristãos não festejamos o carnaval? Pelo seu significado prático e fundamental. O cristão ele não se reúne para inverter os valores. Ele se reúne para honrar os valores estabelecidos pela palavra de Deus. O que é bem diferente de quem se reúne no carnaval. Mas nós podemos, por exemplo, dar um segundo motivo. Por que nós cristãos não festejamos o carnaval? Porque o carnaval não nos representa. O carnaval nunca vai representar o cristão. O que aquela igreja que eu citei vai fazer lá? Com a desculpa de que vai evangelizar? Nós não somos retardados, né? Estão querendo brincar com a gente. Como assim para evangelizar? Você tem todo ano para pregar a palavra de Deus no mundo. Você vai escolher o carnaval com a desculpa de que vai desfilar para evangelizar? Façam-nos o favor, né? Isso não é verdade. Nós não festejamos o carnaval porque o carnaval não nos representa. Se o carnaval tem a ver com inversão de valores, onde é que a inversão de valor vai representar o cristão? Em lugar nenhum. Pelo fato de o carnaval ser uma festa que inverte valores, de forma alguma o cristão se identifica. Não. Já falei aqui outras vezes que o reino de Deus não é só amor, é ódio também. Nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos odiar aquilo que nos afasta de Deus. E o carnaval é um excelente exemplo. Isto posto, tal festa não nos representa porque em nenhum ponto o carnaval é compatível com os valores morais da Bíblia. Homens se vestirão de mulheres, mulheres se vestirão de homens, mas eles não vão se vestir apenas, eles vão se comportar como tais, o inverso daquilo que foi criado biologicamente para eles, né? Como eu disse anteriormente, não há regras agora de quem é de quem. Como é que isso vai nos representar? De que maneira? E o interessante é que situações como essa, em que nós estamos lendo notícias de igrejas que têm um nome de uma igreja séria, mas que localmente acaba cometendo esse gravíssimo pecado de achar que pode festejar, porque se uma igreja diz que vai desfilar, ela vai fazer o quê? Ela vai festejar. Ela está sendo compatível, ela está dizendo que
todo esse pecado representa a igreja. E isso é algo absurdo contra o reino de Deus. Portanto, queridos irmãos, nós cristãos não festejamos o carnaval porque o seu significado é inversão de valores, porque isso não nos representa, né? E um terceiro ponto que nós poderíamos colocar aqui, obviamente, o carnaval não glorifica a Deus. Parece até uma piada ter que dizer isso, né? O carnaval não glorifica a Deus. Em nenhum ponto o carnaval glorifica a Deus. Muito menos por ser, entre aspas, uma brincadeira. Porque esta brincadeira, na verdade, é uma libertinagem. É, como nós dissemos no primeiro ponto da resposta, uma inversão de valores. É algo que afronta o nome do Senhor. É como se nós estivéssemos prostituindo uma mulher comprometida com o homem. Que mulher é essa? A igreja. A noiva de Cristo. Que homem é esse? Eu já falei, é Cristo. Estão querendo prostituir a igreja do Senhor. Só que como nós lemos em Romanos 8, este povo que se diz igreja e vai para esse tipo de festa, não é a igreja do Senhor. Portanto, ninguém consegue prostituir a igreja do Senhor, porque ela está selada pelo seu noivo, Jesus Cristo. A igreja do Senhor tem a noção correta daquilo que desagrada ao seu noivo. Em nenhum momento ela vai abrir o seu leque de opções. É só uma brincadeira. Não, isso não existe. A noiva do Senhor, ela sai correndo disso para os braços do seu noivo. Por isso, como eu disse agora há pouco, nós como igreja do Senhor, nós deveríamos estar longe. Como muitas igrejas, vou falar de igrejas batistas, mas não é só batistas, tá? Como muitas igrejas batistas que estão fechando as portas neste fim de semana, porque os irmãos estão saindo da bagunça, estão se retirando. O mínimo hoje que nós podemos fazer como igreja é você sair com a sua família, você viajar, ir para longe, se divertir com a sua família. É o mínimo que você pode fazer. Se você não puder viajar, estaremos aqui sábado e domingo. Mas se você puder viajar, já que nós não teremos retiro, vá, saia dessa bagunça. Só não saia de uma bagunça para ir para outra. Mas nós deveríamos estar longe. Mesmo que esta brincadeira de mau gosto seja tecnicamente por alguns dias, isso nunca vai nos representar, isso nunca será algo em que nós devemos participar, isso nunca vai glorificar a Deus. O verdadeiro cristão está onde o Senhor é glorificado. Como cristão há muitos anos, eu nunca saí para evangelizar no carnaval. Não me arrependo disso e nunca sairei para evangelizar no carnaval, porque não há este mandamento na Bíblia. O mandamento é: pregue a palavra. Esses dias vi um vídeo, pastor Paul Washer pregando o evangelho no presídio, lá nos Estados Unidos. O presídio funciona 365 dias por ano. É só ir lá e evangelizar. E ele no meio dos presidiários, pregando o evangelho de forma clara, simples e objetiva, sem contar histórias sobre ele, sem contar a história sobre a família dele, sem estar falando em línguas sem necessidade nenhuma. Ele falando claramente, ele dizendo: o Senhor tem dois caminhos, Ele salva e Ele condena. Quem vai para o inferno vai porque o Senhor condenou. Quem vai para o céu vai porque Ele salvou. Ele estava pregando justamente isso. E todos os presidiários assim, ó, ouvindo. Que aquilo estava entrando. E aí, muitos que se dizem cristãos usam de uma desculpa esfarrapada de que nós vamos para o carnaval para evangelizar. É para rir, né? Misericórdia, queridos.
O texto que nós lemos, Romanos capítulo 8, explica muito bem. Você pode ler depois em casa todo o capítulo. Todo o capítulo. No versículo 11, Paulo diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Se o Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo, habita em vocês, isso quer dizer o quê? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, o Espírito de Deus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Paulo está dizendo o seguinte: quando aquele dia chegar, nós não teremos mais este corpo mortal. Nós teremos um novo corpo para todo sempre. Mas isso, se o Espírito de Deus habita em nós. Paulo está colocando aqui uma dúvida meio que irônica. Ele está dizendo o seguinte: vocês se acham crentes? Ele está falando isso para os cristãos em Roma. Vocês acham mesmo que são cristãos? Então pensem comigo o seguinte: se vocês são cristãos, quer dizer que o Espírito de Deus habita em vocês. E se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não se inclinam mais para a carne. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se vocês são crentes de fato, se o Espírito de Deus habita de fato em vocês, então vocês não terão desejo nenhum de saírem para ir para o carnaval, dizendo que vai evangelizar. Contudo, queridos, finalizando a nossa breve reflexão, eu havia comentado no início que existem cristãos que precisam trabalhar no carnaval. Pode ser um policial, um guarda civil, um médico. Depende da profissão, né? Precisa trabalhar. Pode ser um funcionário da prefeitura, dependendo da sua função na prefeitura. Entre aspas. Se você é cristão e precisa trabalhar no período de carnaval, trabalhe e seja fiel ao seu Redentor, não se reunindo à farra carnavalesca. Você precisa trabalhar? Então trabalhe. Todo ano, um irmão chega para mim: pastor, eu vou precisar trabalhar no carnaval entregando água. Vai entregar água. Você não está dizendo que vai entregar água? Eu vou precisar trabalhar no carnaval fazendo a segurança. Vá fazer a segurança. Eu estarei de plantão no HGE, por exemplo. Vá. É o seu trabalho. Isso não tem nada a ver com carnaval. Isso tem a ver com o seu trabalho. Portanto, é muito simples. Nós não festejamos o carnaval porque o seu significado fundamental não tem nada a ver com as obras do Espírito de Deus. Não tem nada a ver com o fruto do Espírito. E sim com as obras da carne. Mas já fomos libertos disso. Nós não festejamos o carnaval porque ele não nos representa. O que nos representa é um culto de oração e ensino. É uma escola bíblica, é o culto solene. É um acampamento que a igreja vai. É a ceia do Senhor, é o batismo, é o evangelismo. É a visita. É a pregação bíblica. Isso nos representa. E por fim, queridos, nós não festejamos o carnaval porque isso não glorifica a Deus. Nós somos feitos por Deus, para a glória de Deus. Se nós não glorificamos a Deus, nós estamos em pecado gravíssimo contra Ele. Portanto, queridos, nós vamos ficar de pé neste momento, finalizando a reflexão de hoje, e nós vamos orar, pedir que o Senhor tenha misericórdia de muitos cristãos piedosos que estão indo na onda dessas igrejas, que estão indo desfilar no carnaval. Tem cristão que acredita que isso é o reino de Deus, e não é. Assim como nós estamos aprendendo em Malaquias, muitos do povo de Deus acabam aceitando o que o sacerdócio faz, o que a liderança diz, sem consultar as Escrituras. Portanto, nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo misericórdia pelas nossas vidas, pela vida dos irmãos da nossa igreja, pelos cristãos
e por aqueles cristãos que estão sendo enganados por esta igreja e tantas outras que estão cometendo gravíssimos pecados contra Deus. Ó Deus amado, Deus querido, rogamos a Ti, Senhor, que a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas. Nós, ó Deus, não temos a mínima intenção de sermos melhores do que ninguém, nós não queremos ser mais santos do que ninguém, nós queremos apenas, ó Deus, nos mantermos na linha da Tua palavra, nós queremos continuar glorificando o Teu nome, ainda que nós sejamos falhos. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que não caiamos como tantos que por pouquíssima coisa se estraga no pecado, na carne, nas suas próprias concupiscências. Por isso, ó Deus, nós rogamos a Ti pelos cristãos que estão sendo enganados por esta igreja que citamos e tantas outras, que estão fazendo tudo ao contrário à Tua palavra. Rogamos a Ti pela nossa igreja local, para que os nossos irmãos sejam sábios, prudentes e que glorifiquem o Teu nome em um período tão difícil como este que nós viveremos nos próximos dias. Rogamos a Ti pelos nossos irmãos que estarão trabalhando neste período de carnaval, aqueles que estarão fazendo segurança, aqueles que estarão nos plantões, que estarão de alguma forma trabalhando, que eles possam trabalhar, ó Deus, cumprir o seu horário e voltar para suas casas. Pedimos a Ti também, ó Deus, que aqueles irmãos que estarão viajando, que o Senhor os guarde, os proteja, que eles estejam em um lugar longe de toda essa bagunça, ó Deus, e que possam, no seu lazer, no seu momento de alegria com as famílias e com os amigos mais íntimos, que eles possam desfrutar de dias longe de todo o pecado, mas que glorifiquem o Teu nome naquilo que eles farão nesses dias. Aqueles irmãos que ficarem aqui, ó Deus, rogamos a Ti que o Senhor guarde da mesma forma e que este período passe o mais rápido possível, para que nós voltemos à normalidade dos nossos dias, que já bastam de tanta maldade, de domingo a domingo, para que nós nos encontremos novamente aqui na Tua casa, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Te agradecemos pela Tua palavra, pelo culto dessa noite que o Senhor permitiu que nós nos reuníssemos aqui para pedir a Ti, ó Deus, trazer os nossos pedidos, intercessões, agradecimentos, por louvar o Teu nome com cânticos, por ler a Tua palavra, por desfrutar da comunhão contigo, por este momento tão maravilhoso, diante de uma semana corrida. Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti, em nome de Jesus. Amém.